Eu construí o nosso sermão dessa noite com o tema Altares de Gratidão. Altares de Gratidão. E o versículo que Deus trouxe ao meu coração foi o Evangelho de João, capítulo 11, e o versículo 41, que diz assim: E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. E Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. A gratidão, ela é o primeiro movimento da fé. Gratidão é o primeiro movimento da fé. E antes da gente começar, a gente começar a destrinchar um pouco de como Deus vai nos conduzir aqui nessa noite, eu gostaria de fazer um exercício com você aqui. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Feche seus olhos. Acalme o seu coração diante de Deus. Respira fundo. Faça uma autorreflexão. Uma autorreflexão. Pensa como você entrou esse ano de 2025. Como você começou janeiro. Pensa como você entrou no ano de 2025 e como você está fechando o ano de 2025. Pensa no que você carregava no coração quando esse ano começou. Como estava a sua situação. Como estava você por dentro. Algumas coisas que Deus te pediu e Ele respondeu nesse ano. Outras, Ele não respondeu do jeito que você esperava, mas Ele esteve presente em tudo. Ele esteve presente em tudo. Eu creio muito que você não está aqui nessa noite por acaso. Você está aqui porque Deus te trouxe a esse lugar. Nesse ano você sobreviveu a dias difíceis. Você venceu batalhas que ninguém viu. Batalhas internas. Batalhas que seus amigos não viram, seus familiares não viram, mas você enfrentou-as. Você está aqui nessa noite. Você enfrentou e atravessou processos que quase fizeram você desistir. Mas você está aqui nessa noite. Talvez 2025 não foi o ano mais fácil da sua vida. Mas foi o ano em que Deus se fez presente em todos os momentos da sua vida. E Ele te sustentou até aqui. E isso é maravilhoso. Porque o cuidado de Deus foi constante. Mesmo quando o cenário era instável. Essa noite não é uma noite da gente pedir algo a Deus. Mas eu sinto que essa noite é uma noite de nós agradecermos a Deus. De nós expressarmos juntos gratidão a Deus por aquilo que nós vivemos e por aquilo que ainda nós viveremos. Pai, eu sinto o seu Espírito aqui. Eu sinto o Senhor nesse lugar. Espírito Santo, nós somos gratos
gratos por tudo. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Nós te louvamos, Jesus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amamos Jesus. Fiel, Amamos Jesus. Gratos. Ele é fiel. Gratos por tudo, Jesus. Grato porque estamos vivos, Jesus. Grato porque o Senhor tem nos dado saúde. Grato porque o Senhor nos sustentou até aqui, Jesus. Grato. Ele é fiel. Gratos. Salmo 103, versículo 2. Vai dizer assim, o salmista, Davi. Ele diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Davi está falando para a sua própria alma, para dentro dele. Sabe por quê? Porque a alma, ela esquece facilmente. Ela tem facilidade de se esquecer daquilo que Deus faz. Ela tem facilidade de esquecer da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus. E ele começa a trazer isso. Bendize, ó minha alma, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Sabe, nós temos o costume de agradecer ou de louvar a Deus só pelas grandes coisas que acontecem, nos recordar só das grandes coisas que Deus fez. Mas o fato é que quando você abre os olhos, quando você acorda, já é um motivo de gratidão a Deus. É um motivo de você agradecer a Deus porque você acordou, porque você está vivo. Bendiz, ó minha alma. E quando o coração se lembra, quando a memória é curada, algo nasce no nosso espírito, e esse algo chama-se gratidão. Gratidão. Essa noite nós vamos levantar altares de gratidão aqui nesse lugar. Há um poder sobrenatural na gratidão. Altares de gratidão. Gratidão pelo que vivemos. Gratidão pelo que atravessamos. E gratidão por aquilo que ainda nós vamos viver. E nós viveremos
coisas extraordinárias em Deus. Quem crê, diga amém. A gratidão não é o fim de um ciclo, é um começo de um novo. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui para você nessa noite é que gratidão não é emoção, é posicionamento espiritual. Repita comigo: gratidão não é emoção, é posicionamento espiritual. A gratidão na Bíblia, ela não nasce do que nós sentimos, mas de quem Deus é, de quem Ele é para nós. As emoções, elas são reações de cenários, situações. A gratidão é uma decisão espiritual consciente. O problema é que muitos de nós só agradecemos quando tudo dá certo, quando o milagre acontece, quando o problema se resolve. Nós exercemos gratidão muitas vezes por conta de algo condicional que aconteceu. Ah, porque me aconteceu esse benefício, por isso eu sou grato. Ah, porque Deus abriu aquela porta, por isso eu sou grato. Ah, porque Deus fez algo extraordinário na minha família, por isso eu sou grato. Tudo bem. Mas não é só isso. No reino de Deus, gratidão não é resposta ao resultado. Gratidão é postura do coração. Eu vou repetir para você. Gratidão no reino de Deus não é resposta ao resultado, é postura do coração. É uma postura. 1 Tessalonicenses 5,18, a palavra de Deus vai dizer assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Paulo está escrevendo isso a uma igreja perseguida, pressionada, em escassez. Pensa, cenário totalmente adverso. E aqui ele não está romantizando a dor, mas ele está ensinando um governo espiritual. Gratidão. Ele não diz por tudo, mas ele diz em tudo. Ele não está dizendo, Paulo não está dizendo, dai graças por tudo, mas ele está dizendo, dar graças em tudo. Em tudo. Ou seja, mesmo em processos difíceis, Deus continua sendo digno de gratidão. Mesmo em processos adversos, Deus continua sendo motivo da minha gratidão a Deus. Será que você entendeu isso? Você precisa exercer gratidão mesmo quando as coisas não estão bem para a sua vida, mesmo quando você abre o armário da sua casa e você olha a despensa e o arroz está faltando, você abre a geladeira e algumas coisas estão faltando, você tem que continuar exercendo gratidão a Deus, porque quando você exerce gratidão a Deus, mesmo em situações difíceis, você está honrando ao Pai, e Ele abre o céu sobre a sua vida, porque você está colocando a dependência totalmente nele. Nós não devemos ser movidos
por circunstâncias, mas devemos ser gratos em tudo. Em tudo. Olha para o seu irmão e fala: seja grato em tudo. Gratidão ao altar que levantamos quando decidimos confiar mais no caráter de Deus do que no cenário em que estamos vivendo. Gratidão é um altar que levantamos quando decidimos confiar mais no caráter de Deus do que no cenário em que estamos vivendo. Obrigado. A gratidão, ela não muda a estação que passou, mas ela vai definir como nós entramos na próxima. Amém? Ela não muda a estação que passou, mas ela vai definir como nós vamos entrar na próxima estação. E eu creio que está chegando uma nova estação, cheio de graças, cheio de louvor, cheio de bênçãos, cheia de coisas maravilhosas que Deus já desenhou para o nosso futuro. E a gratidão está abrindo portas e nós entraremos 2026 de uma maneira como nós nunca entramos na vida. Porque nós confiamos nesse Deus. Gratidão. E quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que gratidão nunca foi um detalhe do reino, foi o modo como ele viveu. O segundo ponto é a gratidão que Jesus praticava. Jesus, ele não viveu reagindo às circunstâncias, não. Jesus viveu alinhado com o Pai, alinhado com Deus. João capítulo 11, nós não vamos ler, mas eu vou te explicar. João capítulo 11, versículo 41 ao 44, vai falar sobre Lázaro, texto que nós lemos. Antes de qualquer ordem, antes de qualquer manifestação, Jesus vai o quê? Jesus vai agradecer. Jesus vai agradecer. Não porque o milagre tinha acontecido, porque não tinha acontecido nada ainda. Mas ele agradece antes do milagre acontecer, porque a relação já estava estabelecida. A relação com o Pai. Ele agradece antes de tudo acontecer. Ele agradece antes do milagre acontecer. É por isso que nós precisamos aprender essa chave. Antes de algo sobrenatural acontecer, talvez está tudo perdido. Talvez você olha para determinadas situações na sua vida, na sua casa, e você olha, está morto, está escasso, está sem vida, não tem mais como fazer nada. Mas sabe o que você tem que fazer? Aquilo que Jesus fez, pegar e agradecer antes de algo acontecer. Agradecer, olhar e falar: Deus, eu te dou graças por essa situação. Deus, eu te dou graça porque isso está acontecendo. Eu te dou graça porque eu tenho certeza que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Eu tenho convicção no Deus que eu sirvo. Eu tenho convicção no Pai que eu sirvo, no Pai que eu tenho. Eu tenho convicção no Deus que está olhando para a minha vida, que não me perdeu de vista, que está me acompanhando o ano inteiro, que andou comigo em momentos bons, em momentos ruins, em momentos de adversidade. Eu vejo que o Senhor está comigo em todos os momentos da minha vida, e por isso eu sou grato, por isso eu manifesto gratidão ao Senhor. E no momento certo, o milagre vai acontecer. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor. Vai acontecer. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Jesus nos ensina sempre
A gratidão, ela precede o milagre. João 6, capítulo 6, versículo 11 também vai dizer da multiplicação de pães. Jesus, mesmo diante da escassez, Jesus toma o pouco e agradece. Diante de um cenário em que a multidão tem fome, o recurso é escasso, mas Jesus pega e ele faz o quê? Agradece. Agradece. João 6,11. E Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Ele toma, dá graças, e a multiplicação vai acontecer. Eu creio, Jesus. Multiplica. A gratidão, ela sempre vai anteceder a manifestação do milagre. Jesus não agradecia pelo milagre, ele agradecia porque ele conhecia o Pai, ele conhecia o Deus, ele conhecia o Pai. Jesus está nos ensinando a levantar altares de gratidão antes do milagre. Levantar altares de gratidão antes do milagre. Nós somos chamados para viver da mesma forma. Feche seus olhos, Deus está mandando eu ministrar isso aqui nessa noite. Talvez você está olhando para os seus recursos estão muito baixos. Você olha para os seus desafios e você olha para o seu recurso e fala: meu Deus, humanamente falando não dá. Humanamente falando não dá. Humanamente falando não dava para alimentar aquela multidão. 5 pães e 2 peixes não alimentariam uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas ele não reclama do recurso que tem. Ele não pega o recurso e reclama e coloca os seus olhos no problema e diz: não dá, não vai acontecer, isso aqui é muito pouco para sustentar essa quantidade de gente. Deus está mandando te dizer: para de olhar para os seus recursos pequenos e comece a olhar para a grandeza do Pai. Comece a olhar para a grandeza de Deus, porque Deus faz do pouco, Ele faz muitos se alimentarem, porque Deus não depende de algo muito grande para realizar o sobrenatural, não. Deus depende de um coração grato, mesmo com muito ou mesmo com pouco. Eu agradeço a Deus, eu exalto o nome do Senhor, e quando eu faço isso, o milagre começa a acontecer, o dinheiro começa a ser multiplicado, as coisas começam a acontecer de maneira sobrenatural, coisas que você olhava e falava: não tinha como eu realizar. O Senhor faz você realizar. Por quê? Porque Ele te coloca sobre o muito, quando você agradece pelo pouco. Te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. 5 pães e 2 peixes fala de algo sobrenatural. O que Deus vai fazer na sua vida é sobrenatural. Humanamente falando, não tem respostas.
humanamente falando, você não vai conseguir explicar. Você só vai poder falar: eu peguei o que eu tinha, levei para o altar e agradeci a Deus, e dali para frente eu não sei o que aconteceu. As portas se abriram, as coisas aconteceram, recurso veio de onde eu não imaginava, mas Deus fez. Aleluia! Terceiro, altares de gratidão ativam o milagre. Altares de gratidão ativam o milagre. Na lógica do reino, os milagres não nascem só de insistências, mas de reconhecimento. Reconhecimento. Antes de Deus fazer algo ou agir no cenário em que nós estamos vivendo, Ele vai observar se existe um altar levantado no nosso coração. Um altar de gratidão levantado no nosso coração. Gratidão não é emoção. Gratidão é um posicionamento espiritual. Gratidão não é emoção. Gratidão é um posicionamento espiritual. É declarar que Deus continua sendo Deus mesmo quando o milagre ainda não aconteceu. Salmos, capítulo 100, versículo 4, vai dizer: entrai pelas portas dele com ações de graças. A gratidão, ela não vem depois da resposta. A gratidão, ela é o acesso. A gratidão, ela é o acesso. Quem agradece não vai forçar a porta, ele vai entrar por ela. Quem agradece, as portas escancaram para você, elas abrem. Atos, nós vemos alguns exemplos de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 25 e 26, vai dizer lá a história de Paulo e Silas. Eles agradeceram e adoraram ao Senhor dentro de uma prisão. Imagina aquela situação, preso injustamente, só porque pregou o evangelho, açoitados, mas louvaram com expressão de gratidão. O louvor criou um ambiente, e o ambiente liberou o milagre. E eu creio que nessa noite, enquanto você adora ao Senhor, enquanto você expressa a gratidão ao Senhor, Deus está liberando milagres em seu favor. Deus está trabalhando na sua casa, na sua família. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está fazendo algo sobrenatural. Enquanto você está aqui nesse ambiente de graça, louvando e engrandecendo ao Senhor, agradecendo a Ele por todos os feitos, os bons e os ruins na sua vida, Deus está mexendo em cenários em seu favor. Amém? Quem levanta altares de gratidão, cria espaço para Deus se mover. E a gratidão, ela, nesse contexto nosso, ela encerra um 2025, mas ela prepara um 2026. Esse ano foi um ano de
onde Deus me testou de todos os lados. Pressão. Momentos muito tops. Momentos de muita pressão e dor. Mas em todas elas Deus se fez presente. Em todas elas Deus me ensinou algo. Em todas elas Deus me construiu para um lugar mais elevado. E eu sou grato a Deus por tudo. Grato a Deus por tudo. Grato por tudo. O fato é que muitas pessoas elas entram em um ano novo carregando frustrações, guardando mágoas, lembrando apenas do que faltou, das dores. Mas a gratidão ela vai fazer sempre algo poderoso, algo incrível nas nossas vidas. A gratidão ela encerra um ciclo de amargura. Ela apaga. Ela cura memórias emocionais. Ela literalmente prepara o coração para o novo. É o que Deus está fazendo conosco aqui nessa noite. Essa noite é uma noite em que Deus nos trouxe para o chão. Para nós entendermos o poder da gratidão. Ser grato. Ser grato. Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. A Bíblia vai dizer assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Novo em você. Isaías não está falando de esquecimento. Ele está falando de libertação. O passado nos ensinou, mas o passado não nos define. Nós agradecemos 2025. Como quem reconhece a fidelidade de Deus até aqui. Nós como igreja, como Yet Church, agradecemos muito a Deus por esse ano. Porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Estar aqui é um milagre. Toda vez que nós entramos nesse espaço, olhamos para tudo aquilo que Deus fez e está fazendo. Meu coração sente de gratidão, porque é milagre. Não existe outro nome a não ser milagre de Deus. E por isso nós somos gratos. Existem momentos de choro, sim. Existem momentos em que nós olhamos e falamos: meu Deus, os recursos não vai dar. Mas Deus sempre está permanecendo fiel, porque nós somos gratos a Deus em todos os momentos. E a gratidão abre o céu sobre nós. Mas nós também agradecemos por um 2026. Como quem confia no Deus que já está lá. Deus já está no seu 2026. Você não chegou lá ainda, mas Ele já está lá, com tudo pronto para você,
com tudo preparado para você vivenciar o melhor ano da sua vida, o melhor ano da sua história. E por isso essa noite é uma noite de gratidão, porque enquanto você agradece a Deus aqui, Ele já construiu todo o seu 2026, que será incrível. Se você crê, dê um brado de louvor ao Senhor, exalte a Ele, aplauda a Ele, Ele está nesse lugar. Aleluia. Se coloque em pé. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Declara essa verdade, declara essa verdade. Deixa essa palavra entrar no seu coração, esse louvor entrar no seu coração. Enquanto isso, faça uma alta reflexão, agradecendo a Deus por tudo. Por tudo, pelo livramento que Ele te deu. Obrigado, Jesus. Tu és tudo, Deus. Gratos, 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 gratos a Deus. Jamais falhou e nunca falhará. Ele não falhará, não. Espírito Santo, toma esse lugar. Toma esse lugar. Vem, Espírito Santo. Vem. 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 Gratidão. Grato. Grato. Gratos. Gratos. A gratidão vai ativar o milagre na sua vida. Eu me lembro muito bem do momento muito difícil em que vivemos, eu e minha esposa, com um laudo de câncer maligno nas mãos. O médico nos deu aqui, olha, é maligno, é ruim, não é bom. Primeira coisa que fizemos, entramos no carro, e eu falei, nós vamos orar agradecendo a Deus. Foi um dia muito difícil. E nós oramos juntos e agradecemos ao Senhor por aquele laudo ruim que o Senhor tomou a nossa vida. De uma tal maneira, eu senti a presença de Deus nos abraçando e cuidando de nós. E dali para frente eu vi Deus conduzindo todas as coisas de maneira extraordinária na nossa vida. O cuidado de Deus em todas as coisas. E eu entendo que aquele momento foi um momento de ativação, em que eu agradeci não só por aquilo que Ele pôde me dar de bom, mas diante de algo que não era tão bom. Mas aquilo fez com que os céus abrissem sobre a minha vida e eu vivesse as melhores experiências de milagres na minha vida, conduzindo eu e a minha esposa e a minha família em todas as coisas. Colocou os melhores médicos, os melhores hospitais, as melhores coisas. Tudo aconteceu porque eu vi o cuidado de Deus. Porque eu naquele momento eu não murmurei, eu não reclamei, eu não apontei o dedo, eu não indaguei o Senhor. Não, eu agradeci porque eu confio no Deus que eu sirvo, no Deus que é o Deus sobre a minha vida, no Deus que projetou a minha história, no Deus que planejou o meu futuro, no Deus que... Por isso eu sou grato. Comece a levantar a sua voz e agradecer ao Senhor.
Pare de murmurar, diz o Senhor. Pare de reclamar, diz o Senhor. Você está aqui em pé, vivo. Muitas pessoas queriam estar no seu lugar aqui nessa noite, podendo adorar ao Senhor e não pode, podendo gritar lá fora o nome do Senhor e não pode, estão em cavernas, escondidos, pregando o Evangelho, e você pode. Isso é um motivo de gratidão, isso é um motivo de ser grato a Deus, porque você tem livre acesso para falar de Jesus, para expressar a sua fé, para louvar ao Senhor, sabe? Nós esquecemos de tantas coisas que nós temos que ser grato, tantas coisas que nós deixamos passar para lá, achamos que não é nada, mas Deus está em todos os momentos, em todas as situações, cuidando e guardando. É por isso que eu quero estimular você nessa noite. Eu não vou fazer apelo para você vir aqui à frente, não. Esse é um culto de auto-reflexão, de você ser grato a Deus, e você começar a procurar as mínimas coisas para ser grato ao Senhor. Não olhe agora só para a retrospectiva do seu ano de 2025 e começar a enxergar só as grandes coisas que Deus fez. Não! Seja grato pelas pequenas, seja grato pelas coisas ruins, mas também que você tirou lições daquelas situações e Deus te guardou e você está aqui. Seja grato, levante a sua voz. O Espírito Santo está aqui. Eu sinto um poder de Deus nesse lugar. Eu sinto a manifestação do Espírito nesse lugar. Eu sinto Deus se movendo nesse lugar. Eu sinto o Espírito Santo mexendo em áreas aqui que estavam paradas, mas por causa da gratidão, você está ativando o céu aberto sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre a sua geração, sobre o seu ano de 2026. Enquanto você libera algo, uma expressão de gratidão ao Senhor, os céus estão abertos para você.